Queridos em Cristo Jesus, nessa noite nós vamos pensar um pouco sobre o que a graça tem feito em nossa vida. Deixe-me definir logo o que é graça. Existem alguns conceitos técnicos, teológicos, que definem graça, mas antes de chegar a eles, eu queria só lembrar e citar. No Antigo Testamento, nós não temos uma palavra na língua original do Antigo Testamento específica para definir o que nós conhecemos como graça. Então eles usam termos como amor, misericórdia, compaixão, essas coisas assim, no Antigo Testamento. Quando chegamos ao Novo Testamento, aí nós conhecemos uma palavra específica para a graça. Mas é a soma disso tudo. A graça é tudo aquilo que Deus faz em nosso favor. Se você pensar na soma de tudo que Deus já fez em sua vida, e tudo aquilo que você sabe sinceramente, e ninguém precisa lhe dizer porque está no seu coração, que você não merece isso que Deus fez, isso é graça. Essa semana, a primeira igreja batista de Aracaju, a nossa igreja, vai estar completando mais um ano de vida. Isso é graça. Irmão Francisco, 107 anos. Com certeza nem eu, nem o irmão estávamos aqui. Mas é fácil perceber que ao longo desses anos, a graça de Cristo esteve presente. Esse ano tem sido um ano difícil para todos nós. Ver a casa do Senhor aberta novamente é graça. Sentado aqui, eu estava vendo aos poucos vocês subindo aquelas escadas. Não deu para conhecer todo mundo de máscara assim. É difícil às vezes saber quem está subindo ali. É graça. E o nosso coração se enche de alegria. Eu queria que nós orássemos agora. Feche os seus olhos, baixe suas cabeças. Vamos orar pela nossa igreja. Vamos encher essa casa de louvor e gratidão pela graça de Cristo Jesus. Se eu não tiver errado na minha percepção, ali é Sara que está ali sentada, né, Sara? Chega cá na frente. Chega nesse microfone aqui. E a igreja vai orar agora pela voz de Sara. Agradeça a Deus, porque a graça de Cristo nesses 107 anos não tem faltado, Sara. O microfone está ali, ó, encosta ali. Não é? Sara, peça para que a igreja tenha a compreensão de que agora é novo tempo. Mesmo sendo um novo tempo, Deus não vai faltar na sua graça. Feche os seus olhos, igreja. É a igreja que vai orar agora, na voz da serva. Ela tem sido uma guerreira de oração. Ore pela igreja, coloque essa igreja no altar de Deus mais uma vez. Pai querido, queremos te dizer que nós te louvamos. Pai, obrigada. Obrigada, Pai querido, por nós estarmos aqui em tua casa. Amém. Obrigada, Pai amado, porque o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Pai querido, muito obrigada. Nós te louvamos, Pai amado, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Pai querido, muito obrigada. Perdoe os nossos pecados, Pai. Perdoe as nossas falhas. Pai amado, tira de nós tudo aquilo que não te agrada, meu Deus. Deus querido, derrama mais amor em nossos corações, Pai. Oh, Deus amado, muito obrigada, Senhor. Obrigada pela vida, Pai. Deus querido, abençoa tudo que vai ser feito aqui nesta noite, para que tudo seja feito segundo a tua vontade, Pai, para a honra e glória do teu nome. Usa, Pai querido, o teu servo, Pai amado, teu filho, meu Deus. Oh, Pai querido, abençoa a tua igreja. Abençoa os líderes, meu Deus. Pai querido, em especial, abençoa o pastor Paulo Sérgio, Pai amado, e família, meu Deus. Oh, Deus querido, em nome de Jesus, reveste o teu servo com o teu poder, Pai. Deus querido, mais uma vez, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai bendito, em nome de Jesus.
Amém, meu Deus. Amém. Glória ao... Abra sua Bíblia aí. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8. Quem convive comigo já há algum tempo, sabe que eu tenho uma predileção toda especial pelo apóstolo Paulo, e em especial pela sua carta aos Romanos. Ele, inspirado por Deus, ele conseguiu condensar, e a palavra é essa mesmo, porque é extremamente denso o conteúdo desse texto. Tem muita coisa aqui, muita coisa. Quando ele chega no capítulo 8, e essa turma mais jovem vai estar mais acostumada com essa terminologia, eu vou tirar um ou dois apenas frames desse texto, porque não dá para falar tudo. O tema central da carta de Paulo aos Romanos é a graça. Aquilo que a graça tem feito por nós. Aquilo que nós, sem nenhum tipo de merecimento, e Paulo vem se debatendo sobre isso nessa carta, porque o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele está lutando, e a batalha é densa, ele acaba fazendo. Como é que eu vou viver, embora eu saiba que não posso fazer esse tipo de coisa, e essa luta vem sendo travada, e ele sabe que o salário do pecado é a morte, e que todos pecaram, isso tudo é a carta aos Romanos, e que a lei nada pode fazer além de apontar que eu sou pecador, que você é pecador, e que por isso não me resta opção nenhuma. E Paulo está no meio dessa batalha, está no meio dessa briga, e ele chega então ao capítulo 8. E chegando ao capítulo 8, ele vai começar assim: agora, no meio dessa briga toda, em que eu não sei exatamente como eu vou prosseguir e o que vai acontecer daqui para frente, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e eu sou um réu diante de Deus, e as minhas culpas são tremendas, porque eu não faço o que eu quero, porque a vida não é do jeito que devia ser, porque a minha boca fala o que não deve falar. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida já nos libertou da lei do pecado que leva à morte. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe como é que Paulo começa essa argumentação? O que é que a graça tem feito por nós? Primeira coisa, nos livrou da condenação eterna. Paulo está dizendo que não interessa a sua história, não interessa o que aconteceu até aqui, por onde você trilhou, que passos lhe trouxeram. Você não é réu de nada diante de Deus. Isso é que a graça faz, porque o que eu mereço é ser condenado. Mas já não há mais condenação. A minha sentença de morte já foi cumprida em Jesus Cristo. E se você, no mesmo capítulo, presta atenção. Lá mais adiante, vou recomeçar a ler do verso 28, que diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que fossem o primeiro entre muitos irmãos. E depois de os predestinar, ele os chamou, e depois de os chamar, ele os declarou justificou diante de Deus, por ser a sua imagem reconstruída em Cristo Jesus. Eu sou declarado justo. Deus olha para mim e ele já não mais vê o pecador, porque agora Cristo está em mim. Não há mais condenação.
Aí eu me lembro que certa vez Jesus estava pregando numa casa e naquele tempo não tinha problema com aglomeração e estava a casa lotada de gente, apinhada, gente saindo pela janela, estava uma dificuldade. E tinha um personagem que era aleijado e que ele precisava encostar em Jesus. Então seus amigos tiveram uma ideia. Sobe, vai ao telhado, abre um espaço no telhado, amarra. Vocês já imaginaram a cena da complicação de você fazer isso com um aleijado? Já pensaram? Na trabalheira que deu esse dia? A casa apinhada de gente, e os amigos sobem no telhado com um aleijado, ajuda o aleijadinho aí, meu filho, segura para o homem não cair. Não é assim? E ele sobe e abre lá o teto e desce o aleijado numa maca, amarrado em cordas, e está aquela multidão de olho arregalado. Jesus, que conhece os corações, olha para ele e diz: perdoados estão os seus pecados. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer história, porque Jesus vai direto ao assunto, Jesus vai direto à questão principal. Perdoados estão os seus pecados, não tem mais condenação contra você. Você pode chegar ao trono da graça de Deus, você pode falar com Deus, e quando você ora, Ele escuta. E se você não souber orar, não tem problema, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser falados. Aquilo que você não consegue dizer, o Espírito Santo diz por você. Ele fala, porque já não há condenação. Você tem acesso à sala do trono a hora que você quiser. Você já não é mais servo, você é filho, e filho tem acesso a hora que você quiser, naquela hora da madrugada, sabe? Você sabe, pode falar, ele está ouvindo. Naquele dia começou aquele cochicho, aquele bicho, eita, como é que pode ele estar perdoando o pecado? Isso é um absurdo. Aí Jesus tranquilamente, olha, ó, o principal vocês não estão entendendo, então espera aí que eu vou fazer o mais fácil. Não é? Porque o principal quer perdoar pecados, quer lhe dar acesso a Deus, quer limpar a sua história, que lhe dá nova oportunidade. Vocês não entenderam, então vamos para o mais simples. Pega a sua cama, meu filho, vai embora. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para isso. Se a gente for contar todas as histórias em que Jesus perdoou pecados, é o evangelho todo. Porque foi isso que ele veio fazer. Eu vim para que tenham vida e a tenham. Não é de contar gota, não. É a caneca cheia. Entendeu como é isso? Jesus passou a noite no barco e de manhã cedo ele chega na aldeia de Genezaré. E chega lá, ele encontra um cidadão atormentado pelo demônio que tomava ele. E ele vivia no sepulcro, e a situação era complicada, e Jesus então com poder liberta aquele homem, e ele agora é uma nova pessoa, porque sobre aquele homem já não tinha mais nenhuma condenação, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E Jesus então olha para ele e diz: filho, volta para sua casa. Sabe o que significa? Às vezes essas frases, esses textos a gente passa despercebido. Quando ele diz filho, volta para casa, ele está dizendo: olhe, tudo de ruim que aconteceu na sua vida acabou. Agora pode voltar para a sua vida, vá viver normalmente, porque não há mais condenação. Volta para sua casa, para sua família. O texto não diz, mas eu posso imaginar que ele tenha a esposa, filhos. Volta para a sua história, refaz ela agora. Porque a condenação do pecado, aquilo que o diabo estragou na sua vida, eu refiz agora. A mulher apanhada em adultério, vocês conhecem a história.
Todo mundo queria jogar pedra nela. E ela fica ali com cara de... Cadê? Ninguém jogou pedra? Eu também não te condeno, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Volte, pode ir. Você tem uma nova oportunidade. O que é que a graça faz por nós? Anula a sentença do pecado. Porque a minha dívida com Cristo, com o Pai, foi paga no Calvário. Primeira coisa, e tudo vai depender disso aqui. O que é que a graça fez na sua vida? Perdoou o seu pecado. Às vezes, crente velho se vicia em umas coisas e a gente começa a esquecer dessas coisas, esquecer que o principal é que o seu pecado foi perdoado. Pode pensar o que for, por pior que tenha sido a sua história, aconteceu o que for, Cristo já levou. Nenhuma condenação há. Mas a gente continua vivendo nessa vida. E às vezes o calo continua apertando. A dor continua doendo. Essa frase não fica boa, mas eu vou dizer ela do mesmo jeito. Porque toda dor dói, né? Mas parece que tem umas que dói mais que as outras. Porque a gente vive nessa vida. Embora eu saiba, e era a luta de Paulo, eu sei que nenhuma condenação há. Eu sei que em Cristo eu tenho acesso à sala do trono. Eu sei, na minha cabeça isso está muito claro. Quantas vezes parece que Deus faz um absoluto silêncio. E você ora, e você clama, e parece que não vem nada de lá. E a graça? Está com o texto aberto ainda? Deixa eu voltar para cá. Sabe o que é que diz aí? Verso 18. Porque eu considero que o nosso sofrimento de agora, em nada, pode ser comparado com a glória que nos será revelado mais tarde. Sabe o que é que a graça faz também? Faz acontecer dentro de você a esperança de que a sua vida não está condenada a essa realidade. Quando a gente olha para a igreja assim, o coração se enche de alegria porque as portas estão abertas, mas ainda dói ver espaços vazios, ainda dói situações em que a gente não pode. Sabe, eu tenho uma vontade de chegar, abraçar vocês, sentir o aperto, e acho que vocês também. Mas a gente vive na expectativa da esperança. Ora, e se você continuar a leitura, Paulo vai dizer exatamente nesse texto que esperança do que eu já tenho não é esperança. Mas eu fui salvo, foi na certeza de que lá na frente alguma coisa vai acontecer. Porque Deus ainda tem o controle da história. O que é que a graça faz comigo? Me faz esperar pacientemente. Sabendo que não é a circunstância do presente, e aconteça o que acontecer, não é o distanciamento, não é a pandemia, não é nada disso, não é o governo com as suas decisões certas ou erradas que vão definir a minha história, mas é Deus que é o Senhor de todas as coisas, que tem a sua graça soberana sobre a minha vida, que determina o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. Presta atenção que a Bíblia narra diversas situações em que as coisas deram errada. Algumas vezes por culpa do próprio servo de Deus. Aí vocês conhecem a história de Jonas. Jonas é daquele personagem que ele se esforçou, mas se esforçou muito para fazer o que era errado. Diga um cidadão que se esforçou para dar errado. Foi Jonas. Deus vai ao encontro de Jonas e diz: Jonas, a grande cidade de Nínive precisa de um profeta, vai lá. Jonas, eu imagino Jonas balançando a cabeça assim, Você não imagina Jonas assim não? Né? Não diz nada. Aí ele desce para o porto de Jope. Preste atenção. Não sei se você é bom de geografia, mas Nínive
não é uma cidade banhada pelo mar. Quem vai para Nínive não pega barco. Não é? É a mesma coisa de você dizer assim, ó, vai ali em Belo Horizonte, toma um navio, quando é que você vai chegar lá? Nunca. Na hora que ele desce para Jope para pegar um navio, ele está declarando, eu não vou para Nínive, porque isso não é o caminho. E ele então achou pouco ir para o barco, para Jope, para o barco, e ele vai para o porão do barco e fica lá, e Deus permite que uma tempestade venha sobre o barco, e no meio da tempestade, está todo mundo apavorado, pega Jonas, joga Jonas dentro d'água, e da água ele ainda vai ser comido por um peixe. Olha quanta coisa ruim acontece. Nesse caso, a culpa era dele. Deus permite que coisas ruins aconteçam em nossas vidas, algumas vezes, por culpa nossa mesmo. E não adianta brigar por causa disso, não. Se você é diabético, mas dá uma vontade de comer aquela cocada. A culpa é sua, viu? Não briga com Deus, não. Você sabe que não pode. E esse pecado ainda tem nome. Chama-se gula. É você comer. Pressão alta, mas o churrasco hoje eu não. Aí depois, mas por que que não é Deus, não, foi Deus deixou para que você aprenda. Por que que Deus deixou Jonas ir para o barco? Para ele aprender que não são as circunstâncias que fazem a história. É Deus que tem o controle. Deus às vezes permite que você passe o aperreio. Deus às vezes permite que você assuma as consequências das suas ações, para que você aprenda que está na vontade de Deus, no controle dele, é sempre melhor. A graça me faz entender isso. Algumas vezes também a gente vai passar por aperreios que não tem nada a ver com a gente. Aí eu vou para outro naufrágio. Lá vai Paulo sendo preso, sendo levado a Roma. E Paulo diz, Deus está me dizendo que não é para a gente pegar o mar hoje não, o negócio não vai dar certo. Mas o capitão romano disse, não, mas a gente vai. Repare se eu vou dar ouvido para um prisioneiro. Eles não chegam em Roma. Na altura da ilha de Malta, a tempestade destroça o navio. Deus permitiu. Mas no meio daquela tempestade, todo mundo desesperado, Paulo se levanta e diz, eu conheço a graça e sei o que ela faz por mim. E quando Deus fala, acontece. E Deus disse que nessa noite ninguém vai se perder, não morre ninguém. Sabe quantos morreram naquela noite? 0. Porque quando Deus fala, acontece. É isso que a graça faz. Ela mantém a palavra fiel. Não são os bancos vazios que determinam a vida, a existência, a comunhão da igreja. É a graça de Deus sobre nós, que não olha as circunstâncias, que não presta atenção no que está acontecendo, mas Ele diz para você, creia na graça, porque quem tem a história nas mãos sou eu. Porque esse tempo de distanciamento, esse tempo de pandemia não se pode comparar com o que eu posso fazer no meio da igreja. Esse tempo que a gente ficou afastado não vai impedir que Deus atraia o seu povo para estar juntos, louvando, celebrando e cultuando a Deus. O que é que a graça faz comigo? Me faz não perder a esperança de que Deus está no meio do povo. De que embora eu não consiga enxergar, tem outro personagem também que insiste em dar errado, que era Geazi. Diga um cidadão cabeçudo. Ele um dia está mancedo e ele vê que lá do leste está vindo o exército da Síria. Porque eles vinham pegar o profeta Eliseu, porque tudo que o exército da Síria queria fazer, Deus revelava a Eliseu e acabava os planos. Aí o rei da Síria diz, vou matar ele. E o exército vem de lá, imagine, lá vem, e está Eliseu quieto, sossegado. E Geazi na porta, para lá e para cá, agoniado, chega com o exército está vindo, E
Porque a pior coisa para um cabo agoniado é ficar de lado de um sossegado. Não é assim? Pior coisa para um agoniado é... E tá Geazi agoniado e Eliseu sossegado. Aí que a agonia aumentava. Porque o exército está vindo, Eliseu está sentado e não é possível. Até com a hora Geazi perde a paciência e chega para ele, para o profeta, alguma coisa. Sabe qual é a oração de Eliseu? Senhor, abra os olhos desse menino, para que ele possa ver que o exército que está no nosso lado é maior do que o exército da Síria. Às vezes a gente precisa entender que a graça deve simplesmente abrir os nossos olhos para eu enxergar que o que Deus tem para esta igreja é maior do que qualquer governo, qualquer doença, qualquer circunstância possa querer aprontar, porque o nosso Deus é maior do que tudo isso. E às vezes a gente está com os olhos fechados e está agoniado, feito Geazi, para lá e para cá, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou pagar minhas contas, como é que eu vou viver no meio desse aperreio todo. Abra os olhos, igreja, porque a graça de Cristo Jesus diz que a sua vida não depende de nada disso aqui. Não é essa circunstância que determina a sua história. O que determina a sua história é esperar em Deus, aquele que nunca falha. Mas sabe mais? Ainda está com o texto aberto aí, vamos para frente, porque final do capítulo 8, verso 35, olha como é que ele fala. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaça de morte. Como dizem as Escrituras, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores. Não é só vencedor não, o vencedor é o primeiro colocado, você está na frente dele. Não sei como é isso não, mas a graça de Cristo é assim bem sem pé nem cabeça mesmo. Por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido, olha a lista, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade. Aí Paulo dá uma respirada porque já tem uma coisa demais. Faz nada, resumindo, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que é que a graça faz? Nos dá a certeza de que nada vai separar você do amor de Deus em Cristo Jesus. Não interessa a história, não interessa o que está acontecendo. E eu repito, não interessam os bancos vazios, isso é circunstância. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Pode pensar o que quiser. Aí você pergunta assim, e o que eu faço ou deixo de fazer? Nada é nada. Entendeu? Mas... E a luta de Paulo do bem contra o mal que eu quero fazer e não faço. Gente, nada vai separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não interessa o que disser. Sabe aquela voz na consciência que está lhe acusando? Primeiro que Deus não é o acusador. O acusador é o capeta. Ele é que é o diabo. Ele é quem acusa. O que Jesus diz no seu ouvido, que o Espírito Santo fomenta em sua alma é nada. Se você está em Cristo, você está nas mãos dele, do Todo-Poderoso. E ninguém, Jesus disse, as arrebatará das minhas mãos. Você está na mão do Senhor Jesus. Você está nas mãos de Cristo. O poder mais forte, mais formidável, mais incrível que já existiu. Criou o mundo com uma palavra. A luz, que até hoje os cientistas se debatem sobre como é. Haja luz. E houve luz. É assim que funciona. Nada. O que é que a graça faz por você? Lhe dá segurança.
de estar em Cristo Jesus. Você vai sair dessa noite, aqui quem está em casa ouvindo, vai ter a certeza, nada. O que é que a graça faz? Lhe coloca nas mãos do Todo-Poderoso. Enquanto o grupo se posiciona aqui, tem mais um texto que eu gostaria, e se você quiser passar lá para Apocalipse, esse eu quero ler. Apocalipse capítulo 7, depois que ele fala dos 144 mil, a gente não vai entrar nessa questão agora, começando do verso 9, ele vai dizer: depois disso eu vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, línguas. Eles estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, e usavam vestes brancas. E seguravam um ramo de palmeira nas mãos e gritavam com grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. A salvação vem do nosso Deus. Repete, igreja. Mas Apocalipse diz, sabe como? E gritavam com grande estrondo. Vamos ensaiar para o céu. Vamos lá, igreja, ensaia para o céu. Pode ficar mais, é grito, pode ir lá. Oh, glória! A salvação é a graça. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, os anciãos, os 4 seres vivos, e eles prostravam-se com o rosto em terra diante do trono e adoravam a Deus cantando: aleluia, louvor, glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertencem ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então, dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão aí vestidos de branco? De onde eles vieram? E eu lhes respondi: Senhor, sei não, tu sabes. Então o ancião me disse: esses são aqueles que vieram do grande aperreio, que eles passaram pela pandemia. Eles passaram por isso tudo. Mas sabe o que é o principal? Eles lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. E Deus vai dizer: ainda que o seu pecado seja vermelho como escarlate, eu o tornarei branco como a neve. Eu vou estar no meio dessa multidão. Ah, glória! Aí começa o louvor eterno, e por isso estão diante do trono dia e noite e servem no seu templo. E aquele que se assenta no trono lhe dará abrigo, e nunca mais terão fome nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará, porque o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes da vida, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O que é que a graça faz por você? Enxuga os seus olhos de toda lágrima. A dor do tempo presente, as angústias e aperreios da vida que você leva, a incerteza do filho que tarda para chegar, as contas que insistem em não fechar, a doença que quer porque quer lhe pegar, a dor do velório que você nem pôde ir lá. Tudo isso será recolhido e o pastor vai lhe abraçar. Esse abraço que você quer ter hoje e não está podendo, fecha os seus olhos aí agora. E pela fé, é um ato de fé agora, eu lhe desafio. E se você não conseguir sentir, clame a Deus agora. O pastor eterno que está lhe dando abrigo está dizendo: meu filho, minha filha, eu vou te abraçar agora, vou te colocar no meu colo, porque é isso que a graça faz. É isso que a graça faz. A graça pega você onde você estiver, na sua casa aí agora me assistindo. Presta atenção. O Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus está te abraçando. Está dizendo: olhe, meu filho, esse tempo vai passar e vai chegar o grande dia de glória, porque nenhuma condenação há, nenhuma, para os que estão em Cristo Jesus. Porque as aflições do tempo presente em nada
se podem comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Porque nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas desse tempo agora de pandemia, nem expectativa do que possa acontecer, vai lhe separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nessa noite a graça de Cristo te abraça, te acalenta. Você está no colo do Pai. Ore, igreja. Deixe-se sentir levado pela graça. Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Eu quero que você fique muito à vontade. Você está na graça. Se quiser ficar em pé, fique. Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se quiser levantar suas mãos em adoração, glorifique a Deus agora. Isso. Fique à vontade, glorifique a Deus. Você está de máscara aí, eu nem sei o que você está dizendo, o que você está fazendo. Mas debaixo dessa máscara há um Deus que lhe vê. Há um Deus que sabe o que está acontecendo com a sua vida. Glorifique a Deus, igreja, porque você está debaixo da graça. Porque nada vai separar você da graça de Cristo Jesus. Qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Ah, Senhor, o que mais podemos dizer diante de uma graça como essa? Nada vai nos separar. Não há poder nesse tempo que nos tire dos teus braços. Não há circunstância nessa vida que nos impeça de olhar para frente e saber que aquele que há de vir vai mudar essa história. Toma a tua igreja agora, que ela experimente um renovo dessa graça para a tua glória.